eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Eu não consigo achar outra mensagem, a não ser Jesus. E nós lemos aqui no capítulo 2, e é nos apresentado na Bíblia Jesus, o plano de Deus para salvar a humanidade toda, revelando o imensurável amor dele por todas as suas criaturas. E o que aconteceu com Jesus? Nós lemos que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, revelou para os judeus aqui, com certeza, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A impressão que tinha acabado com ele, mas o que é que Deus fez com ele? Deus o fez Senhor e Cristo. E ele fez essa obra, nós lemos aqui com o propósito, para dar, olha o amor, para dar a Israel o arrependimento. Amém? Dar condições de se arrependerem e começar a andar em comunhão com Deus, que precisa. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que tinha outras ovelhas, não era só aquelas, que somos nós. E a Bíblia diz que é o amor dele, o amor do Senhor, que nos leva ao arrependimento. E todo o propósito que a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Aí o apóstolo diz assim: e nós, 32, somos testemunhas acerca destas palavras. Amém? Somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Deus deu quem? O Espírito Santo a quem? Então, essa aqui é a mensagem de Deus para nós. Amém? E graças a Deus, ele é apresentado, o amor dele na cruz para todos nós. Então, e o propósito é reconciliar, é ter um encontro com esse Senhor maravilhoso. Em Atos 22, vamos pedir ao Espírito Santo a iluminação dos olhos do entendimento, para a gente conhecer de coração Jesus. Amém? No versículo 22, no livro de Atos 22, no 14, o discurso de Paulo diz assim, ó: e ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, Ananias falando com ele, Ananias falando com o apóstolo Paulo, e ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade. Amém, irmão? Amém? Para que a gente conhece Jesus? Para que o propósito da gente conhecer Deus? Deus maravilhoso quer que a gente conheça a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo. Amém? Quem é aquele justo? Amém? Com os olhos do entendimento iluminado dá para a gente ver Jesus. Ver nele fisicamente não. É experimentar ele dentro de nós como um ser vivo dentro, transformando a nossa vida. Um outro ser dentro de nós e a gente
perceber que aquele velho homem que tinha foi embora. Aí eu estou vendo esse Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Amém? Amém? O justo, o nosso Salvador, está falando aqui com a gente. Amém? Por quê? No 15. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Amém? Esse é, o Senhor me salva e te salva para que aconteça isso. Amém? Ele me salvou e me designou para me revelar o que Ele tem falado comigo e o que Ele tem feito na minha vida. Amém? Amém ou não amém? Louvado seja Deus. No 22:10 diz assim: então disse eu, ó, o apóstolo Paulo, Senhor, que farei? E ele já sabia que alguma coisa aconteceu, amém, irmão? Amém? O que farei? Ele já perdeu completamente da mente dele, já saiu da mente dele o que ele fazia antes. Agora ele quer saber o que ele tem que fazer agora. Amém, irmão? Amém? Porque ele viu a luz. Então ele agora esqueceu toda aquela cabeça horrível que ele tinha, o que ele fazia, a vontade dele, ele esqueceu, não quer mais, e quer o que quer que eu faça. E Ananias vai confirmar isso, ele vai revelar tudo que tu tem que fazer. Amém? Estamos aqui para quê, irmão? E viu, existe a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que é a morada de Deus no Espírito. E a Bíblia diz que Deus dá esse Espírito àqueles que lhe obedecem. E a Bíblia diz que em Romanos 8:9, que quem não tem o Espírito não é de Deus. Mas a Bíblia afirma que onde o Espírito se encontra, há uma obediência com a palavra, a pregação de manhã. E por que eu passei a conhecer quem? Jesus. Pela misericórdia dele lá na cruz. Amém? Então, e isso quer dizer o quê? Paulo agora se anulou. Se anulou, o que queres que eu faça? E vai ser revelado tudo para você, você vai ser testemunha de quem ele é, o que ele faz, qual o poder dele, como foi teu encontro, o que ele fez na tua vida, tu vai revelar. Amém? Porque a Bíblia diz que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu, irmão, ele deu, mas está escrito isso, que eu dou a minha vida, é para entrar no nosso coração e mudar o nosso ser. Por isso que está escrito, ele morreu em meu lugar, ele morreu em nosso lugar, ele morreu pelos maus, pelos pecadores, pelos miseráveis que não tinham a menor chance, morreu estando nós ainda fracos, sem a menor chance de conhecer Deus, esse Senhor, e morto do jeito que foi, mas Deus o elevou a príncipe salvador, ele deu um nome que está acima de todo nome. Quem? Esse Jesus, amém? Em João 8:55, diz assim: vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Amém? E toda essa revelação bíblica para a gente conhecer o Senhor. Então vou revelar com a minha vida que eu conheço. Eu conheço Ele. E você, eu conheço Ele, eu vou revelar quem? Se eu conheço o amor dEle, se eu conheço o poder dEle, se eu conheço a justiça dEle, eu jamais vou querer estabelecer a minha. E agora eu jamais quero desobedecer, não quero de jeito nenhum desobedecer, porque eu conheço Ele.
E se disser que não conheço, vou ser mentiroso. Amém? E essas revelações é para a gente conhecer esse amor e ter experiência. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi dado porque eu obedeço. Amém? E é isso que o Senhor, quando o mundo não pode receber esse Espírito. Então quem obedece já saiu do mundo. Não pertence mais a esse mundo. Não está preso mais a nada desse mundo. Desfruta das coisas desse mundo, mas não se submete, não é mais escrava nenhuma. Amém? Quem faz essa obra? Quem? Então, se eu conheço, e as cartas, é para quem conhece o que aconteceu na cruz, porque agora eu quero conhecer as cartas, que é as palavras desse Salvador que ele fez. Então, se eu conheço ele e acredito que as cartas é dele, foi ele que escreveu para mim, eu amo as cartas. Mas como é que pode como é que eu vou revelar as cartas e me aprofundar nas cartas e revelar as cartas, se eu não conheço quem escreveu ela e não tenho aquele que revelou ela pelos apóstolos? Por isso que eu ignoro as cartas, por isso que eu rejeito a santificação, por isso que eu ignoro, não quero assunto das cartas. Quero ficar falando da cruz, do Antigo Testamento, das cartas eu não quero, porque eu não tenho a terceira pessoa da Trindade, porque só recebe a terceira pessoa da Trindade quem ama Jesus. Por conhecer o amor dele, passou a amá-lo, e esse amor que eu amo ele agora, porque o amor que ele me amou está dentro de mim, e eu consigo devolver a ele, para nós, essa semana, fazermos a diferença. Eu vou revelar com palavras, não, Jesus falou isso aqui, mas eu não preciso revelar falando isso, é com a vida. Se eu disser que, por que você fala assim? Porque eu conheço ele, e sei o que ele quer que eu fale, eu sei como ele quer que eu viva, porque eu conheço a vontade dele, e eu sei o que ele fez por mim, eu sei como ele trabalhou e está trabalhando na minha vida. Eu sei o quanto, eu sei os momentos que eu tinha convicção que eu ia me apavorar, que eu ia ficar nervoso, que eu ia perder o controle. Eu sei que dos momentos que eu ia falar palavrão, do tempo que eu ia xingar, eu ia murmurar, eu sei os momentos que eu ia agir como pecador e sei o que aconteceu. Não aconteceu. E não aconteceu porque eu o conheço. E sei que ele me guarda, sei que ele consola, ele fez e continua fazendo, e ele me designou, me salvou, para eu revelar essa salvação não tem nada de matéria, não tem nada dessa terra, é espiritual, para revelar, tudo de cima foi dado, para revelar com a nossa vida isso, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Senhor, aquele que governa, eu não abro mão do senhorio dele sobre a minha vida, porque quando eu era o Senhor da minha vida, significava que Satanás me influenciava, estava me governando, mas agora ele é o Senhor da minha vida, e santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele me deu a chance de se arrepender, ele me deu a chance de andar junto com ele, e quem é que ama ele, que a Bíblia diz? Quem obedece a ele, porque quem obedece a ele passou a amá-lo e entendeu o que aconteceu na cruz. Se ele morreu daquele jeito, significa que nós precisávamos daquela morte, porque sem aquela morte a justiça de Deus não seria revelada. Os judeus pecaram porque rejeitou a justiça de Deus. No Evangelho, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia diz que está sendo apresentado a justiça de Deus para a gente tomar posse dela e viver sob o domínio dela, para anular a nossa justiça. Tudo que está nas cartas está sendo revelado, a justiça de Deus para nossas vidas. Amém? E esse Espírito, é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador. Pai, eles estão comigo desde o começo.
eles acreditaram que eu saí de ti. Receberam o Espírito. Ficar em Jerusalém, ficaram lá, em obediência até descer do alto o Espírito Santo. E veio na vida de quem? Daqueles que não largaram Jesus. O que aconteceu quando eles receberam a lei? Matou. Porque a letra mata. Mas a letra não é o Antigo Testamento escrito? Era lei. A letra mata. E quando nós estamos lendo isso aqui, está sendo apresentado o quê? Qual é a diferença dessas palavras do Novo Testamento? Aqui é lei também. Aqui é lei. Porque lá não faça isso, aqui diz também não faça isso. Lá fala faça isso, aqui também faça isso. Então é lei também. Mas só que a Bíblia diz que a igreja não está sob o domínio da lei, está sob a graça. Aí que é o Consolador. O Consolador desceu. O Espírito de vida. As palavras que eu vos estou falando, é Espírito e vida. Aquilo que eu pensei que era vida, me matou. Mas graças a Deus que o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vem essas palavras de Jesus, vem as cartas, mas o que tem a presença da vida eterna? O que tem a presença do Espírito de vida para mim aceitá-la e amá-la e não querer abrir mão delas? Por causa da presença do Santo Espírito. Quem acha ela pesada e não se entrega a esse Jesus, ainda não recebeu o Espírito da graça, o Espírito eterno, ainda não entendeu o que aconteceu na cruz. Ignora, só conhece. Não, ele se apresentou para ter intimidade com ele, usufruir da presença dele. Eis que estou, quando a Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias, o Espírito vai habitar em vocês, eis que estou todos os dias. Tem que ser revelada essa companhia, essa presença. Tem que ser a nova vida fluindo. Seremos salvos pela sua vida. Vai ser revelado a gente toda hora, o mundo não nos dominando, porque essa vida eterna vai salvar a gente toda hora. E a vida é Jesus. E salva, para a gente usufruir dessa comunhão com Ele todos os dias. Não abre mão disso. Revelar que conhece Ele. Amém? É isso que Ele tem falado conosco. Não andar sozinho. Não aceitar mais andar sozinho. Ele fez toda uma obra para nós andarmos com Ele todos os dias. Amém? Em João 14, (14, 24) diz assim: louvado seja o Senhor Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vocês conseguem detectar, em nome de Jesus, e depois sejam sinceros para falar comigo. Sejam sinceros, verdadeiros. Se vocês conseguem entender que quem está falando em algum momento é a minha carne que está falando, pode me falar. Mas se não é verdade isso, quem está falando com a gente é o Espírito Santo, irmão. Quem está falando é o Deus que quer salvar. Quem está falando é o Deus que quer ter comunhão conosco, que quer nos governar 24 horas, que quer que a gente revele que Ele é Senhor de nossas vidas. Amém?
em nome de Jesus, em Gálatas, capítulo 6. Louvado seja o Senhor Jesus. Já temos aprendido muita coisa? 14, 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora em diante, quem andar de acordo conforme esta regra, quem quer isso aqui? O que está escrito aí? O que está escrito? Sobre eles. Vou andar, não interessa o que esteja acontecendo comigo, com essa graça sobre a minha vida. Se eu andar conforme esta regra, o Espírito Consolador, vivificador, restaurador, que ajuda o homem interior, vai estar presente para, seja lá o que estiver acontecendo dentro de mim, e o que seja lá o que for, ele entra com providência dentro, para guardar. Tudo que vier dentro de qualquer coisa que vier para me atribular, me acovardar, ele entra com poder e glória para que aconteça aquilo que ele quer. Essa é a regra. Porque tem intimidade, sabe com quem? Com aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, principado, potestade, hoste maligna, toda a potência da face da terra. Se ele fizer assim, ele acaba com tudo. Acaba com tudo. Os reis, os reinos foram destruídos, os homens se destroem, mas o reino dele permanece. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, temos que viver de acordo com esse reino. João Batista, se tu permanecer no que tu está falando, tu sabe que tu corre o risco de... Tem medo? Não tem. Perdeu a cabeça? Não pode perder a alma. Apedrejado Estevão? Não pode perder a alma. Perdeu uma amizade? Não pode perder a alma. Perder dinheiro? Não pode perder a alma. Ele quer, e a nossa alma é guardada na virtude de Deus, por causa dessa fé nesse ser espetacular, que creia ou não, está vivo e enxerga tudo. Tudo. Eu não sei o que me aguarda amanhã. Ele já sabe. Tem todos os meus dias. Eu não tenho, eu não sei. Ele sabe. Então ele está me dando a oportunidade hoje, para não esperar o amanhã. A oportunidade é hoje. E ele quer que fale dele hoje. Ananias, o Espírito Santo usou Ananias para falar, falou para o apóstolo Paulo e falou para mim: o Deus que fez aliança com Isaac, Jacó, o Deus te salvou e te designou para tu levar, tu ser testemunha da salvação. O que ele pode fazer numa alma? E tu tem que falar tudo que ele te ensinou. Vocês também. Porque a igreja é a plenitude dele, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Não pode, se você revelar que está faltando alguma coisa em você, há um problema ainda com o Espírito Santo, porque ele subiu para cumprir tudo
em todos. O que está faltando, ele acrescenta. E se acrescenta, vai ser revelado que ele acrescentou. Quem não tinha dinheiro, passou a trabalhar, tem o salário final do mês. Quem não tinha algo espiritual, ele pede, em nome de Jesus, e na obediência, o Espírito Santo age e em nome de Jesus recebe, para glorificar o nome dele. E vai ser revelado que nós temos o Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que me leva a cada dia a amar mais as cartas, a amar mais as palavras e a amar mais Jesus. E não abrir mão, eu me anulo e não aceito trair Jesus. Eu não aceito me desviar mais dessa palavra. Quem faz isso é Ele. Que seja assim em nossas vidas. Uma semana para começar a tomar atitude e falar assim: louvado seja Deus, eu não estava fazendo isso. E a graça cresça cada vez mais em nome de Jesus, porque temos acesso agora a esta graça. Tem que ser revelado que temos. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.